a gente vai fazer a comparação entre as repúblicas romana, Grécia e brasileira. Esclareceremos as diferenças e algumas semelhanças. Bom, a República Romana foi o período da Roma antiga que sucedeu o período da monarquia romana. Tendo sido marcada por essa organização política, né, como é a República. Essa organização política, ela consistia na forma de um governo sem a centralização do poder nas mãos de uma pessoa só, de um só homem. Contrário ao que ocorria lá no período monárquico. E era também o que acontecia com a República Grega, que todos os cidadãos tinham direito a palavras nas assembleias. Eram iguais perante a lei e participavam de forma igualitária nas decisões políticas. O poder não ficava na mão de um só homem. Já aqui no Brasil, com a República proclamada, o período entre a data do ocorrido e as eleições para o novo presidente foi caracterizado como a República da Espada. Uma vez que o controle da nação era realizado por membros do exército e seu então chefe do governo provisório, Marechal Deodoro. Então as formas eram diferentes. Na democracia ateniense da República, todos tinham o direito à palavra, à igualdade perante a lei e a igual participação no exército do poder. Mas aqui no Brasil já era também diferente, né? A Constituição de 1824 regulou os direitos políticos e, para os padrões da época, era muito liberal, perdendo votar quase toda a população masculina, mas, embora aí, não poderia votar mulheres nem os escravos. A concessão desses direitos aos analfabetas implicou a consolidação de uma das legislações mais liberais do período. Agora eu vou apresentar a principal diferença entre as repúblicas romana, grega e brasileira. A principal diferença entre essas três repúblicas daquela época era o modo de governar. Por quê? A República Brasileira ainda não apresentava uma constituição com código de leis que defendia os cidadãos e garantia os seus direitos. A Roma era uma civilização escravocrata, ou seja, os que não eram escravos, se não tinham dinheiro para garantir os direitos, eles só ficavam sem os direitos. A democracia grega, ela era limitada a algumas cidades-estados. As cidades-estados são cidades independentes com um governo próprio e autônomo. Na medida que a democracia grega era limitada a algumas cidades-estado, enquanto que o modelo republicano dos romanos era por meio de conquistas militares impostos a uma série de povos. A diferença entre a República Brasileira e a República Romana. A principal diferença é que naquela época era chamada República e não tinha uma constituição com um código de leis defendendo o cidadão e garantindo os seus direitos. Além do mais, Roma era uma civilização escravocrata, onde os que não eram escravos também quase não possuíam direitos, se não tivessem dinheiro para garanti-los.